A paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos, que Deus abençoe a vida de cada um neste dia, nesta hora, neste momento, a qual você está vendo este vídeo. Que Deus abençoe sua vida, amém? Quero compartilhar uma palavra do Senhor que se encontra no livro do apóstolo João, disse, aleluia, discípulo amado de Cristo. O capítulo é o de número 19, e apenas o seu verso 30, diz assim a palavra do Senhor. Ouve até o final, amém? E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou, aleluia, o Espírito. Jesus aqui, aleluia, glória a Deus, Ele está entregando o seu Espírito ao Pai, aleluia, glória a Deus. Jesus aqui, aleluia, glória a Deus, esse versículo ele está falando da morte de Jesus. Não mataram Jesus. Muitos nessa época podem até ter falado, pode até ter pensado e disseram: matamos Jesus. Mas não mataram Jesus, porque o versículo ele diz: está consumado. Inclinando a sua cabeça, entregou o Espírito. Aleluia, glória a Deus. Os discípulos que seguiam Jesus, eles ficaram dispersos. Os discípulos que seguiram Jesus, aleluia, alguns os abandonaram. O povo, a multidão, as mulheres que seguiam que seguiam Jesus disseram: acabou-se, terminou, não tem mais jeito. O que para um homem era um ponto final, para Jesus era o começo. O que para o homem era uma derrota, para Jesus era uma vitória. Eu quero liberar uma palavra para você nesta hora, meu irmão, minha irmã. Escuta, aquilo que parece ser o ponto final da tua história, aquilo que parece ser o ponto final da tua vida, é o começo da tua história. É o começo de uma nova história. Alguém está olhando e está dizendo: acabou-se para ela. Alguém está olhando e está dizendo: acabou-se para ele. Mas o que eles pensam, o que eles falam que é um ponto final, eu digo para você que é um começo de uma nova história. Não acabou. Ainda existe vida aí, meu irmão. Ainda existe vida aí, minha irmã. Creia, porque Jesus ele disse: ó, está consumado. Quer dizer, Jesus está dizendo: ó, eu consegui vencer. Aleluia, eu consegui chegar até o final. Aleluia, glória. E você, meu irmão, minha irmã, vai vencer. E você, meu irmão, minha irmã, vai conseguir, vai chegar no final, vai contar testemunho. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, está consumado. Aleluia, glória a Deus. Cristo Jesus, ele confiou em Deus. Cristo Jesus, ele teve confiança, a fidelidade dele em Deus. Sabe por quê? Porque quando Jesus estava no Getsêmani orando, Jesus disse: Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Mas com tudo isso, Pai, faça-se a tua vontade. Ele confiou em Deus. Deus, faça-se a tua vontade, mas não a minha. Então ele confiou em Deus, que Deus estaria com ele a toda hora, a todo instante e a cada momento. Ei, escuta, quando nós confiamos em Cristo, aleluia, glória a Deus, até as perdas podem se transformar em testemunho de fé.
Quando você confia em Cristo, quando você põe a sua confiança em Deus, aquilo que parece derrota, aquilo que se parece um ponto final, aquilo que parece morte, aleluia, glória a Deus, se transformará em testemunho de esperança, se transformará em testemunho de fé. Então você mesmo não pode colocar um ponto final nesta história. Você mesmo não pode colocar um ponto final na tua vida, na vida dos teus, na vida da tua casa, porque ainda há esperança. Jesus não decretou morte, Jesus não decretou um ponto final nesta hora. Apenas ele disse: Pai, está consumado. Apenas ele disse: Pai, eu cheguei no ponto desejado. Pai, eu cheguei aonde era para eu chegar. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Não é ponto final para quem está em Cristo. Não há ponto final para quem está em Cristo. Aleluia. A última palavra é de Deus, meu irmão, minha irmã. Se você está em Cristo, meu irmão, meu amigo, ei, se tu crê em Jesus, tenha fé e tem fé em Jesus, então não há ponto final. Não deixa alguém colocar um ponto final na tua história. Não deixa alguém colocar um ponto final no teu ministério. Não deixa alguém colocar um ponto final no teu casamento, na tua história, na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Porque aquele que venceu a morte, Jesus que venceu a morte, ele também te fez vencedor. Ele também nos fez vencedor. Ele te deu força para você vencer. Aleluia, ele nos deu respaldo para nós vencer. Aleluia, glória a Deus. Está consumado. Jesus disse: ó, eu completei a obra, eu terminei a carreira. Quando a Bíblia diz que um jovem rico chegou até ele, ele fala assim: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aí sabe o que Jesus diz? Jesus fala assim: ó, bom só é Deus. Bom só há um, que é Deus. Por que Jesus falou que bom só é Deus? E por que ele não falou eu sou bom, que eu sou filho de Deus? Mas não, ele falou bom só é Deus. Sabe por quê? Porque quando Deus criou o mundo, no final de cada criação, o texto diz, o capítulo 1 diz que e viu Deus que era bom. Deus só viu que era bom quando ele cumpriu, quando ele acabou, quando ele chegou no ponto final. Da mesma forma era Jesus dizendo: ó, bom só há um, que é Deus. Sabe por que Jesus disse isso? Porque Jesus não tinha chegado no seu ponto final. Não tinha falado: está consumado, eu acabei a obra, eu terminei, eu cheguei no ponto final. Então está consumado, está consumado. Em meio àquele sofrimento, em meio às mãos pregadas, em meio um lado do seu corpo furado, em meio, aleluia, glória a Deus, daquela dor, daquele sofrimento, dos pés pregados, Jesus, ele teve a vitória diante da morte. Jesus, ele teve vitória diante do seu adversário, que é Satanás. Aleluia. E eu te declaro nesta hora, recebe esta palavra, que em meio a essa dor, em meio a essa luta, Deus vai te entregar a vitória. Em meio a esta lágrima, Deus vai te entregar a bênção. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela virá pela manhã. Aleluia, você pode estar chorando agora, mas amanhã você irá sorrir. Aleluia, glória a Deus. Não abra mão dos planos, não abra mão dos projetos de Deus na tua vida. Passe os céus e passe a terra, a sua palavra vai se cumprir. Está consumado. Aleluia, então não entregue os pontos. Jesus passou por tudo, tanto como homem
tanto como Deus, mas passou mais como homem na terra do que Deus. Viveu igualmente o homem na terra do que viver em Deus. E ele venceu, ele não entregou. Ele podia dizer: Pai, eu não vou morrer por esse povo. Pai, eu não vou entregar minha última gota de sangue, meu suor, por esse povo. Ele poderia dizer, mas ele venceu por mim, por você, mesmo nós sem merecer, mesmo você dizer: eu não pedi para ele fazer isso. Ei, você não pediu, mas ele fez, porque tem coisas que eu e você não pedimos a Deus e ele faz por nós, porque ele nos ama, porque ele te ama, mesmo sem mesmo sem você merecer. Ele nos ama, ele te ama. Aleluia, glória a Deus. Então não entregue-se à dor, não se entregue ao sofrimento, porque no final terá bênção, no final terá vitória. Recebe esta palavra em nome de Jesus.